Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos conhecer a inspiradora história de Timóteo, um jovem fiel e companheiro próximo do apóstolo Paulo, que desempenhou um papel importante na expansão do Evangelho no Novo Testamento. Fique até o final para entender como sua vida pode nos ensinar sobre fé, liderança e compromisso com Deus. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas que também desejam crescer no conhecimento da palavra. Timóteo foi um jovem que viveu nos primeiros anos do cristianismo, quando a mensagem de Jesus começava a transformar o mundo. Ele não era rei, sacerdote poderoso ou profeta famoso, mas sua vida simples, cheia de fé, coragem e dedicação, fez dele uma figura central na construção da igreja. Com humildade, ele enfrentou desafios, viajou por terras distantes, ajudou comunidades cristãs a crescerem e deixou um legado que ressoa até hoje. Sua história nos mostra que Deus escolhe pessoas comuns com suas forças e fraquezas para realizar coisas extraordinárias. Vamos explorar a vida de Timóteo, desde sua infância em Listra até seu impacto duradouro, em uma narrativa clara e detalhada, para entender como ele se tornou um exemplo de fé, serviço e perseverança. Timóteo nasceu por volta do ano 30 ou 40 d.C. em Listra, uma pequena cidade na região que hoje pertence à Turquia. Sua mãe, Eunice, era uma judia devota que abraçou a fé em Jesus, e sua avó, Lloyd, compartilhava dessa crença. Seu pai, que a Bíblia não nomeia, era grego e, ao que parece, não seguia a mesma fé cristã ou judaica. Apesar dessa diferença cultural e religiosa em casa, Eunice e Lloyd criaram Timóteo com um amor profundo pelas escrituras judaicas. Elas liam para ele os livros de Moisés, os Salmos, os Provérbios e as profecias sobre o Messias, plantando em seu coração uma fé forte e uma esperança no Deus de Israel. Listra era uma cidade vibrante, mas culturalmente diversa. Havia influências romanas, gregas e judaicas, e muitos moradores adoravam deuses pagãos, como Zeus e Ártemis, em templos e altares espalhados pela cidade. Nesse ambiente, a fé em um único Deus era incomum e por vezes mal vista. Eunice e Lloyd protegeram Timóteo dessas influências, ensinando-o a confiar no Deus verdadeiro. Ele cresceu ouvindo histórias sobre a coragem de Josué conquistando Canaã, a sabedoria de Salomão construindo o templo, a fidelidade de Daniel na cova dos leões e as promessas de um Salvador que traria redenção ao mundo. Essas lições moldaram sua visão de mundo, preparando-o para o chamado que viria mais tarde. Timóteo não apenas ouvia essas histórias, mas as vivia no dia a dia. Sua mãe e avó provavelmente o levavam à sinagoga, onde ele aprendia mais sobre as Escrituras e participava das orações. Essa educação espiritual desde a infância deu a Timóteo uma base sólida que o ajudaria a enfrentar os desafios de sua futura missão. A influência de Eunice e Lloyd foi tão importante que Paulo mais tarde reconheceu a fé delas, escrevendo em 2 Timóteo 1:5 que a fé sincera de Timóteo veio primeiro de sua avó e mãe, prena por volta do ano 48 d.C., quando Timóteo era adolescente. Um evento transformou sua vida. Paulo, um missionário apaixonado por Jesus, chegou a Listra durante sua primeira viagem missionária, acompanhado de Barnabé. Paulo pregava com fervor que Jesus era o Messias prometido, que morreu na cruz e ressuscitou para salvar a humanidade. Suas palavras eram cheias de verdade, mas também geravam conflito. Em Listra, algumas pessoas ficaram encantadas com a mensagem, enquanto outras se revoltaram. Paulo foi apedrejado por uma multidão furiosa, arrastado para fora da cidade e deixado como se estivesse morto, conforme descrito em Atos 14:19. Milagrosamente, ele se levantou e continuou sua missão. Timóteo, que provavelmente testemunhou ou ouviu falar desse episódio, ficou profundamente impressionado. A coragem de Paulo, que enfrentava a morte por amor a Jesus, tocou seu coração. As pregações de Paulo conectaram as Escrituras que Timóteo conhecia desde criança com a história de Jesus, dando um novo sentido à sua fé. Ele decidiu seguir Jesus de todo o coração,
juntando-se à pequena comunidade cristã de Listra. Mesmo sendo jovem, Timóteo começou a se destacar por sua sabedoria, humildade e desejo de ajudar os outros, ganhando o respeito dos cristãos locais. Sua dedicação era tão evidente que ele se tornou conhecido não apenas em Listra, mas também na vizinha Icônio. Alguns anos depois, por volta de 50 d.C., Paulo voltou a Listra durante sua segunda viagem missionária, agora acompanhado de Silas. Ele ouviu falar de Timóteo, que tinha cerca de 20 anos, e era muito elogiado pelos cristãos de Listra e Icônio. As pessoas falavam de sua fé genuína, sua disposição para servir e seu conhecimento das Escrituras. Paulo viu em Timóteo um jovem com um coração pronto para a missão, e o convidou para se juntar à sua equipe, viajando pelo mundo para espalhar a mensagem de Jesus. Aceitar esse convite exigia coragem. Timóteo sabia que a vida de missionário seria dura. Viagens longas a pé ou em barcos precários, noites sem conforto, rejeição de multidões e até risco de prisão ou morte. Mesmo assim, ele disse sim, mostrando confiança em Deus e vontade de servir. Antes de partirem, Paulo sugeriu que Timóteo fizesse a circuncisão, um costume judaico importante. Como sua mãe era judia, isso ajudaria Timóteo a ser aceito pelos judeus que encontrariam, facilitando a missão, conforme descrito em Atos 16:3. Timóteo concordou, não por obrigação, mas para remover barreiras e unir pessoas na fé, revelando sua humildade e compromisso com a causa. Esse gesto de Timóteo mostrou sua disposição de se adaptar para servir melhor. Ele entendia que a missão não era sobre ele, mas sobre levar a mensagem de segundo a Jesus a todos, judeus e gentios. Sua decisão também refletia sua maturidade espiritual, mesmo em tão tenra idade, e sua vontade de colocar a obra de Deus acima de seu próprio conforto. Timóteo viajou com Paulo por cidades como Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso, em jornadas que testavam a resistência física e espiritual. As viagens eram exaustivas, feitas por estradas empoeiradas, sob sol escaldante ou chuvas frias. Eles dormiam em casas de cristãos, pousadas simples ou até ao relento. Apesar das dificuldades, Timóteo aprendia com Paulo como pregar com clareza, ensinar com paciência, consolar os aflitos e corrigir erros com amor. Em Filipos, Timóteo testemunhou um momento marcante. Paulo e Silas foram presos por pregarem sobre Jesus, acusados de perturbar a cidade. Na prisão, eles cantavam hinos a Deus, e um terremoto milagroso abriu as portas da cadeia, levando o carcereiro e sua família a se converterem conforme descrito em Atos 16, 25, 34. Esse evento deve ter mostrado a Timóteo que Deus age mesmo nas situações mais difíceis. Ele viu como a fé de Paulo e Silas transformava vidas, até mesmo em meio ao sofrimento. Em Tessalônica, Paulo enviou Timóteo para visitar a igreja e encorajar os cristãos que sofriam perseguição. Timóteo voltou com notícias animadoras, dizendo que eles permaneciam firmes na fé, o que trouxe grande alegria a Paulo, como mencionado em 1 Tessalonicenses 3, 6, 8. Essa missão mostrou a confiança que Paulo tinha em Timóteo, enviando-o sozinho para uma tarefa tão importante, mesmo sendo jovem. Timóteo também era um mensageiro confiável, levando as cartas de Paulo às igrejas. Essas cartas, como as que hoje lemos na Bíblia, traziam instruções, corrigiam erros e ofereciam esperança. Em Bereia, Timóteo viu os cristãos examinarem as Escrituras com cuidado para confirmar as palavras de Paulo, um exemplo que reforçou a importância de estudar a palavra de Deus. Atos 17, 11. Em Atenas, ele acompanhou Paulo enquanto ele debatia com filósofos que zombavam da ideia da ressurreição, aprendendo a se comunicar com públicos diversos, desde judeus que conheciam as Escrituras até gregos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Atos 17, 16, 34. Por volta de 62 d.C., Timóteo assumiu um papel ainda mais importante. Paulo o enviou para liderar a igreja em Éfeso, uma cidade grande e influente.
mas cheia de desafios. Éfeso era conhecida pelo templo de Ártemis, uma deusa pagã, e muitos moradores viviam de forma contrária aos ensinamentos cristãos. O culto a Ártemis era uma grande fonte de renda, e os cristãos, que rejeitavam os deuses pagãos, eram vistos como uma ameaça econômica e social. Dentro da igreja, falsos mestres espalhavam ideias erradas, causando confusão e divisões. Timóteo precisava ser firme para corrigir esses problemas, mas também amoroso para manter a unidade. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, conhecidas como 1ª e 2ª Timóteo, que estão na Bíblia. Nessas cartas ele o chamava de meu filho verdadeiro na fé, mostrando o laço profundo entre eles. 1 Timóteo 1:2. Paulo aconselhava Timóteo a não se intimidar por ser jovem, mas a ser um exemplo em suas palavras, ações, amor, fé e pureza. 1 Timóteo 4:12. Ele o incentivava a estudar as Escrituras, pregar a verdade com coragem e escolher líderes honestos para a igreja, pessoas que amassem a Deus e cuidassem bem dos outros. 1 Timóteo 3:1-7. Paulo também alertava sobre os perigos dos falsos ensinamentos e da ganância, que poderiam desviar os cristãos do caminho certo. Liderar em Éfeso era uma tarefa árdua. Algumas pessoas questionavam Timóteo por sua juventude, e os falsos mestres tentavam minar sua autoridade. Além disso, Timóteo enfrentava problemas de saúde, como dores frequentes no estômago, possivelmente causadas pelo estresse ou pela água impura da época. Paulo sugeriu que ele tomasse um pouco de vinho para aliviar o problema, já que a água nem sempre era segura. 1 Timóteo 5:23. Apesar dessas fraquezas, Timóteo permanecia dedicado, orando, ensinando e guiando a igreja com paciência. Ele trabalhava para unir cristãos de origens diferentes, judeus, gregos, ricos, pobres, em uma comunidade de amor e fé. Timóteo também precisava lidar com questões práticas, como organizar a ajuda aos pobres e viúvas, garantir que os cultos fossem conduzidos com ordem e ensinar os cristãos a viverem de forma que honrasse a Deus. Ele enfrentava pressões, externas como a hostilidade de líderes pagãos, e internas como disputas dentro da igreja. Sua habilidade de equilibrar firmeza e gentileza o tornava um líder eficaz, mesmo em um ambiente tão desafiador. A relação entre Timóteo e Paulo era mais do que a de um mestre e seu aluno. Era como a de um pai e um filho. Eles compartilhavam alegrias, como ver novas igrejas nascerem, e sofrimentos, como prisões e perseguições. Por volta de 66 ou 67 d.C., Paulo foi preso em Roma, sob o governo do imperador Nero, que perseguia os cristãos. Sabendo que sua vida estava chegando ao fim, Paulo escreveu uma última carta a Timóteo, conhecida como 2 Timóteo, cheia de emoção e urgência. Nessa carta, Paulo pedia que Timóteo viesse visitá-lo em Roma, trazendo um casaco e alguns pergaminhos, 2 Timóteo 4:13. Ele dizia que tinha lutado o bom combate, terminado a corrida e guardado a fé. E agora passava a Timóteo a missa e 4 de continuar pregando a palavra de Deus, 2 Timóteo 4:7. Paulo também alertava sobre tempos difíceis com pessoas rejeitando a verdade, mas incentivava Timóteo a permanecer firme, 2 Timóteo 3:1-5. Não sabemos se Timóteo chegou a Roma antes de Paulo ser executado, mas a carta mostra o quanto ele era importante para Paulo, não só como ajudante, mas como um amigo querido e parceiro na missão. Essa carta final também revela a solidão de Paulo na prisão. Ele menciona que muitos o abandonaram, mas Timóteo permaneceu fiel, um testemunho de sua lealdade e amor. Paulo o encorajava a continuar a missão, mesmo sabendo que ele enfrentaria dificuldades semelhantes, como perseguições e rejeição. Essa confiança em Timóteo mostra o quanto ele havia crescido desde o jovem que Paulo conheceu em Listra. Além de Éfeso, Timóteo provavelmente trabalhou em outras cidades, como Corinto e Macedônia, ajudando as igrejas a crescerem. Ele enfrentava desafios constantes, líderes religiosos que rejeitavam Jesus,
Autoridades romanas que viam os cristãos como uma ameaça e as tentações de um mundo que valorizava riquezas, poder e falsos deuses. Mesmo assim, Timóteo permanecia fiel, inspirado pelas lições de Paulo e pela fé que aprendera com Eunice e Lloyd. Timóteo também desempenhava um papel crucial na formação de novos líderes. Ele ajudava a treinar homens e mulheres para servirem nas igrejas, ensinando como organizar cultos, cuidar dos pobres, resolver conflitos e pregar a verdade. Sua paciência e dedicação fizeram dele um modelo para os cristãos, mostrando que a liderança não depende de idade ou força, mas de um coração voltado para Deus. Ele também trabalhava para fortalecer a unidade entre os cristãos, ajudando-os a superar diferenças culturais e a viver como uma família. Em Corinto, por exemplo, Timóteo foi enviado para ajudar a igreja a lidar com divisões e problemas morais, como mencionado em 1 Coríntios 4:17. Ele precisava lembrar os cristãos de seguirem os ensinamentos de Paulo e viverem de maneira que refletisse sua fé. Essas missões exigiam diplomacia e coragem, já que Timóteo muitas vezes lidava com pessoas difíceis ou situações tensas. Timóteo viveu em um período de grande tensão para os cristãos. O Império Romano, que dominava a região, tinha uma cultura rica, mas muitas vezes hostil à nova fé. Muitos romanos viam os cristãos como uma seita estranha, e as autoridades, preocupadas com a ordem pública, às vezes prendiam ou puniam os seguidores de Jesus. Em Éfeso, o culto a Ártemis era uma grande fonte de renda, e os cristãos, que rejeitavam os deuses pagãos, eram vistos como uma ameaça econômica e social. Timóteo precisava navegar esse ambiente com sabedoria, pregando a mensagem de Jesus sem provocar conflitos desnecessários. Além disso, as igrejas enfrentavam desafios internos. Em cidades como Corinto e Éfeso havia disputas sobre doutrina, liderança e comportamento. Alguns cristãos voltavam aos costumes pagãos, enquanto outros tentavam misturar ideias estranhas com a fé. Timóteo trabalhava para manter as comunidades unidas, ensinando a verdade com paciência e corrigindo erros com amor. Ele também lidava com a pressão de ser jovem em um papel de liderança, o que exigia que ele ganhasse o respeito das pessoas através de suas ações e de sua vida exemplar. O contexto cultural também incluía tensões entre judeus e gentios dentro das igrejas. Os cristãos judeus, que conheciam as Escrituras, às vezes discordavam dos cristãos gentios, que vinham de um fundo pagão. Timóteo, com sua herança mista, mãe judia e pai grego, estava em uma posição única para unir esses grupos. Ele entendia as tradições judaicas, mas também podia se conectar com os gentios, ajudando a criar uma comunidade onde todos fossem bem-vindos. A Bíblia não detalha o destino de Timóteo após a morte de Paulo, mas tradições cristãs oferecem algumas possibilidades. Muitas dizem que ele continuou liderando a igreja em Éfeso por muitos anos. Uma história antiga conta que, já idoso, Timóteo tentou impedir uma festa pagã em Éfeso, confrontando pessoas que adoravam ídolos. Por causa disso, ele teria sido atacado por uma multidão e morrido como mártir. Outras tradições sugerem que ele viveu até uma idade avançada, servindo a Deus até o fim. Embora esses detalhes não sejam confirmados, o impacto de Timóteo é inegável. As cartas de Paulo a Timóteo preservadas na Bíblia continuam a inspirar cristãos em todo o mundo. Elas ensinam a importância de sermos corajosos, mesmo quando nos sentimos jovens ou fracos, de estudar a palavra de Deus e de viver com integridade. Timóteo nos mostra que a fé pode começar em casa, com figuras como Eunice e Lloyd, que o ensinaram desde pequeno, e crescer com mentores como Paulo, que o guiaram na missão. Ele também nos lembra que Deus usa pessoas com fraquezas, como timidez, problemas de saúde ou inseguranças, para realizar grandes coisas. A história de Timóteo é rica em lições. Primeiro, ela nos ensina que a fé começa com pequenas sementes, como as histórias que Eunice e Lloyd contavam. Essas sementes podem crescer e transformar vidas. Segundo, mostra que Deus chama pessoas de todas as idades e origens para sua obra. Timóteo era jovem e às vezes tímido, mas Deus o usou de forma poderosa. Terceiro,
Sua vida destaca a importância de mentores. Paulo guiou Timóteo ensinando-o a ser um líder, e C.A. Timóteo honrou esse ensino com sua fidelidade. Outro aspecto marcante é a humildade de Timóteo. Ele não buscava glória para si mesmo, mas trabalhava para que outros conhecessem Jesus. Ele enfrentou desafios com paciência, desde falsos mestres até problemas de saúde, mostrando que a força vem de Deus, não de nós mesmos. Sua vida também nos ensina sobre perseverança. Mesmo em um mundo hostil, Timóteo continuou pregando, ensinando e servindo, confiando que Deus estava com ele. Além disso, a história de Timóteo nos convida a refletir sobre o papel da família na fé. Eunice e Lloyd foram as primeiras a ensinar Timóteo sobre Deus, mostrando o impacto de uma educação espiritual em casa. A parceria com Paulo também destaca a importância de ter mentores que nos desafiem a crescer. Timóteo, por sua vez, se tornou um mentor para outros, treinando líderes e ajudando as igrejas a se fortalecerem. O impacto de Timóteo vai além de sua própria vida. As igrejas que ele ajudou a fortalecer, como as de Éfeso, Corinto e Tessalônica, se tornaram centros de fé que espalharam a mensagem de Jesus por gerações. As cartas de Paulo a Timóteo, que fazem parte do Novo Testamento, são lidas e estudadas por milhões de pessoas até hoje. Conselhos como combata o bom combate da fé, 1 Timóteo 6,12, e pregai a palavra, estejais preparados a tempo e fora de tempo, 2 Timóteo 4,2. Continuam a inspirar cristãos a serem firmes em sua missão. Timóteo também é um exemplo de como a fé pode atravessar gerações. A influência de Eunice e Lloyd em sua vida mostra o poder de uma educação espiritual em casa. Sua parceria com Paulo destaca a importância de ter mentores que nos desafiem a crescer. E sua própria vida, marcada por serviço e sacrifício, nos convida a refletir sobre como podemos usar nossos dons para servir a Deus e aos outros. A história de Timóteo também nos lembra que Deus não busca perfeição, mas disponibilidade. Timóteo era jovem, às vezes tímido, e enfrentava problemas de saúde, mas ele confiava em Deus e se colocava à disposição para a missão. Sua vida nos desafia a fazer o mesmo, usando nossos talentos, por menores que pareçam, para fazer a diferença no mundo. A vida de Timóteo é um exemplo brilhante de como Deus trabalha através de pessoas comuns. Ele não era perfeito, mas era fiel. Não era famoso, mas era dedicado. Sua história nos inspira a confiar em Deus, servir os outros com amor e nunca desistir, mesmo quando o caminho é difícil. As cartas de Paulo a Timóteo, que lemos na Bíblia, são como um mapa para vivermos com fé e propósito. Que a vida de Timóteo nos motive a seguir Jesus com coragem, a estudar sua palavra e a fazer a diferença no mundo, assim como esse jovem de Listra fez há tantos anos.